Olá, amados, sejam bem-vindos ao Ative Seu DNA podcast e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para poder enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos aí saindo da nossa série de ansiedade, indo para a nossa série de esgotamento emocional. Afinal, se a ansiedade não for bem tratada e cuidada a tempo, certamente gerará um esgotamento emocional. Ah, mas doutora, como eu saber, né? Como eu posso saber se eu estou esgotada? Então, você aí que está aí em casa, você está mais cansada do que você imagina? Você está mais cansada do que você imagina? Você, de repente, já acorda exausto, passa o dia exausto, se arrastando? Isso pode ser um dos sinais do esgotamento emocional, e nós vamos falar aqui todos os sinais do esgotamento mental, emocional e físico. E também nesse vídeo vamos te ajudar, e durante toda essa série, a ter estratégias para vencer esse esgotamento. Então, não perca essa série e também não esqueça de compartilhar com quem você conhece. Então, vamos para o nosso primeiro episódio dessa série. Reconheça e supere o esgotamento emocional. Então, nós vamos começar falando sobre uma experiência, né? Se a gente teve, né? Vou perguntar se você já teve uma experiência de esgotamento emocional, se você já teve alguma experiência que você já se sentiu esgotada, cansada, mental, emocional, fisicamente, se isso já aconteceu alguma vez, porque todos nós estamos aí neste mundo, então estamos sujeitos a isso. Então, eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência dessa. Eita, já vamos começar aqui confessando? Já! Especialmente quando somos cristãos, a gente pensa que, você tem muita fé, você nunca vai ter um problema emocional. Mas o assunto que você escolheu aqui, claro, sob a direção do Espírito para abordar, ele toca em várias áreas da nossa vida, porque somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós só separamos estes elementos para estudar, mas um detona o outro. Você começou a falar, se eu tive experiência, realmente, cedo no meu ministério, eu tive um esgotamento. E olhando, depois de todo o conhecimento hoje, como surge, eu fui a primeira missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Baixa Brasileira à África. Era um sonho dos batistas. E logo a pioneira, você leva logo uma carga sobre você. Eu me lembro que numa das entrevistas, porque você tinha que fazer várias entrevistas, tinha que fazer teste emocional, uma série de coisas, antes da junta decidir se aceita o candidato ou não. A pessoa disse assim, o entrevistador, você está tão bem recomendada que nunca pode errar. Uau! Olha, você tem 23 anos. Nunca saiu do Brasil. Saiu de casa com 17, de uma cidade pequenina, para um seminário onde você é interna por 6 anos. Eu diria, sob proteção. Você está dentro do seminário. E nas férias vai para as igrejas fazer trabalho nas igrejas e se hospeda em casa de pastores. E você sai deste ambiente para ir enfrentar uma experiência transcultural. E a primeira coisa que você ouve é que você não pode errar. E ainda com uma carga que a deã do meu seminário não concordava que eu fosse para a África logo. Porque, segundo as regras, não nomeavam um missionário em missões mundiais que não tivesse pelo menos 25 anos e 2 anos de experiência depois de formado. Eu acabei de me formar e tinha 23 anos. E primeiro ia um casal na frente. Eu solteira, 23 anos, recém-formada.
para uma experiência sem uma aula, sem uma orientação de como você enfrenta uma experiência transcultural, com um chamado que pulsa o coração por África e chega só encontra brancos, portugueses. Eu estou realmente diante de uma boa plataforma para o esgotamento. Como tudo começa? Quando a gente estuda, vai ver que muitas vezes se chama o burnout, que na realidade alguns acham que o burnout é apenas a exaustão relacionada ao trabalho, e o esgotamento, a exaustão emocional, está relacionado com as questões físicas, as demandas físicas, emocionais do seu dia a dia. No meu caso, o primeiro choque que eu tenho é, isso aqui não é África. E você entra em conflito emocional, porque eu era muito tímida e aguentar aquilo calada. Mas não dormia à noite. Olha, a ansiedade, a preocupação, eu não dormia à noite. E logo tive logo um princípio de tifoide, o médico disse que eu queimava a vela das pontas. O fato é que, para encurtar a história, 3 anos depois, vivendo esta experiência, e nisso logo chega a guerra de libertação, logo chega o problema de expulsar missionários, Moçambique se torna independente e eu sou a única missionária a permanecer no país. E aí eu resolvo que preciso sair daquele lugar para ir para a beira, para poder chegar perto de África mesmo. E no caminho o carro vira. Eu não estava na direção, era uma filha espiritual. Mas na realidade, eram 3 anos, eu já cheguei na beira com fortes sintomas de exaustão e a corda quebrou. Tem uma médica brasileira. Eu estava realmente em um esgotamento. E nesse estado de esgotamento, você não consegue mais fazer nada. Nada. Eu me lembro que se eu fechasse os olhos para orar, eu tinha a sensação de desmaio. Como tratar? Não vamos falar de tratamento. Você perguntou, você teve? Tive. Como que uma pessoa pode... Hoje você reconhece isso, e aí essa médica, né, depois de 3 anos, ela conseguiu identificar esses sintomas. Mas a pessoa aí que está em casa, como que ela pode identificar que ela está começando com um esgotamento ou um burnout que está aí na moda hoje em dia, né? Então ela vai sentir cansaço, fadiga, perda de peso, insônia. O que você começou a sentir, que começou a alterar mesmo, que você começou a ver, que começou a alterar o seu ritmo, a sua vida, e que já não estava normal mais, que já hoje você consegue enxergar que já estava caminhando para o esgotamento? A primeira coisa que vai afetar seus relacionamentos. O pastor, que era o português, você começa a entrar num conflito que você começa a criar monólogos dentro de você. Não é justo, isso não vai, você não tem coragem de falar, você não vai falar, mas fica monologando com uma situação que vai lhe estressando cada vez mais. Depois, evidentemente, você está ali, você tem que lidar com as pessoas, como um médico, como um psicólogo, você tem que lidar com gente. E, de repente, você está querendo evitar as pessoas. E depois, você começa a ver que seu mundo emocional fica alterado. A sua reação, tanto para o bem quanto para o ruim, vai lentamente entrando num estágio de neutralidade. No meu caso, quando chegou a quebrar a corda, assim eu chamo, porque não sei o que chamar, se dissessem assim, sua mãe morreu, seria igual a dizer o sol está brilhando.
É como se você entrou num estado de anulação completa do seu mundo emocional. Você não se entusiasma, você não se entristece, você fica num estado assim que, pronto, você não consegue fazer nada mesmo, porque você tem a sensação de desmaio, de cansaço, você não sente força, não tem o ânimo ou entusiasmo para o meu trabalho. Aquilo que você gostava tanto, você já não tem. Eu lembro o dia que eu peguei a Bíblia assim e pude decorar. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E eu viajei para o Brasil assim, nesse estado. Então, você começa a ver os primeiros sintomas desse cansaço, dessa perda de interesse pelo seu trabalho. Você começa a criticar seu patrão, começa a monologar, você começa a achar defeitos, e tudo se torna negativo dentro de você, e você, como crente, aí entra o conflito. Eu não posso me sentir assim, eu não posso me sentir assim. Isso está errado. E claro, você vai pedir ajuda a Deus, mas parece que você não tem força, esgotou. Esgotaram-se as suas forças físicas, em primeiro lugar, e depois você sente que as suas energias emocionais se esgotaram, e você pensa lá o que está em quê? Num problema espiritual, estou perdendo a fé. Claro que vamos chegar ao ponto de dizer que é melhor a gente prevenir do que tratar, porque tratar leva muito mais tempo. Aí você fala de experiências pessoais, mas vão dizer, ok, você tinha 23 anos, e depois ainda houve períodos? Sim, eu ainda tive um período, claro que não foi no mesmo sentido, eu já tinha mais experiência, podia realmente viver o sintoma, mas eu tinha que buscar fazer algo a respeito. E aí é quando a gente diz que o esgotamento vem de experiências muitas vezes traumáticas, de morte, de perda de um ente querido, marido, esposa, filhos, doenças graves, que a coisa apertou para o seu lado. E foi quando Deus me disse para vir para Brasília, e eu fui fazer uma unção em mais de 500 quilômetros, ungindo todos os lugares onde estão os assentos do mal. E depois eu sofri uma retaliação muito forte, porque aí caiu o teto do templo onde estávamos. Morreram 3 pessoas, 50 feridos. Uma delas era minha filha da fé em Portugal. Aí depois processos na justiça. E mesmo lá em Portugal, nunca tinha ido a Portugal. Eu tive 40 acusações em tribunal contra mim pelo irmão da moça que morreu, da Adelina, da pastora, porque ele vivia, nem se preocupava com ela, nada, mas ele tinha um espírito, pegou um advogado angolano, e fez acusações as mais estúpidas, que eu tinha roubado a cortina da casa, era uma coisa de louco. Né? Então, foram 10 anos em que é como se... Aí você sabe que está numa batalha espiritual. Aí minha mãe tem câncer, a Aldenice, minha assistência, tem câncer, a Rivanda tem câncer, e depois eu estou com um problema, porque a igreja tinha a sede e as filiais, todos eram filiais, é um problema de contabilidade, aí veio uma administradora, meu Deus, uma loucura, um estresse, aí está o estresse que nos dictama se você não cuidar do estresse. E aí onde você precisa buscar ajuda. Porque às vezes você pensa, eu sou pastor, eu confio em Deus, estou ajudando tanta gente, estou pregando na televisão. E você? Você está cuidando de todo mundo, mas quem cuida de você? Ninguém. Você está absolutamente só. Só. Você não tem, você tem as pessoas que trabalham com você, mas não é um amigo com quem você possa se abrir. Você é solteiro, então não tem para onde correr. Você não tem um colega. Não, todo mundo está demandando de você. Você tem que estar bem. E aí? É aí onde você tem que buscar ajuda. No meu caso, eu reuni a minha liderança. E contei tudo que eu estava enfrentando. Eu preciso de oração de vocês. Eu não posso chegar num estado... Aí uma das minhas pastoras, que é psiquiatra,
advertiu-me de como esse estresse repetido termina chegando a um ponto que tem que ir para tratamento médico, porque as próprias células não se juntam. Ela deu toda a explicação, não pode, não tem como ficar sem dormir, porque você perde logo o sono, porque você fica pensando no que está sofrendo. Tem tanta gente que depende de você, você tem responsabilidade sobre tanta gente. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí você pensa, é trabalho de homem, não é trabalho para mulher. E no meu caso, claro, eu não cheguei ao estado da primeira experiência de África, não, porque, pelo menos, quando eu busquei ajuda da minha equipe, todo mundo orou por mim, e eu tirei um ano sabático para estudar, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi abrir mão das responsabilidades. Aprenda a dizer não. Eu tive que aprender a dizer não, mas agora você não pode cuidar de todo mundo, e você fica onde? Eu estava fazendo o curso, estava fazendo o mestrado, e precisava fazer o trabalho final, e foi assim. Eu tirei, e eu saí do Brasil, estava exausta, fisicamente exausta, mentalmente exausta. Eu não digo que emocionalmente estava tão ruim, porque ainda conseguia manter o equilíbrio, não é? Porque tinha recursos espirituais, experiências já que podiam me ajudar, e tinha uma equipe. Então, pude realmente chamar, porque o pessoal não morava aqui, todo mundo veio do seu lugar, convoquei, preciso de uma reunião. E eu encontrei corações tão compassivos, tão compreensivos, uma equipe, hoje a gente chama meu conselho apostólico, tão aberto, tão pronto a ajudar, a entender, a apoiar você. Então, só isso é cura. Você encontrar alguém, encontrar a comunidade. Você não vai se abrir com todo mundo, mas foi tão maravilhoso. Eu viajei para os Estados Unidos, chego lá, eu encontro o amor do Pai derramado em tudo, o cuidado paternal de Deus. Meu Pai do céu, uma cura espiritual em relação à paternidade divina, porque é como se Deus me trouxe, carrega assim no colo e diz assim, estou te tirando de todo o ambiente de estresse para te dar um alívio. Realmente tudo, eu passei inclusive a liderança beata do presidente para que eu não pudesse me envolver com nada. Esquece seu ministério, esquece o Brasil e vai fazer o que você gosta de estudar. E ficar sozinha, longe de tudo. Aí ele usa a família, o casal que me recebe, para cuidar de mim de um jeito que eu, meu Deus do céu, e ele ainda me diz assim, Deus disse, o pastor, Deus disse para cuidar de você como a viúva cuidou do profeta Elias. Então não reclame. Maravilhoso isso, né? Você está falando isso, estou lembrando aqui que agora para estudar para o nosso podcast, né? Tem um podcast nos Estados Unidos que eu gosto muito, que é sempre onde a gente gosta de ver as novidades, até para o Ative Seu DNA, chama o Diário de um CEO. E aí ele fez uma entrevista agora com o Simon Sinek e ele disse nessa entrevista, né, mostrou uma pesquisa, que você quer ser feliz, então tem amigos, então esse poder da comunidade, né, do amor, da afeição, e isso a gente também já vê nas zonas azuis, né, nas 5 zonas azuis, esse poder da comunidade, do amor, da afeição. Mas muitas vezes a gente discute muito isso, né, essa ligação do corpo, da mente, do espírito. E isso a gente vê muito porque a gente é como se fosse uma árvore, né? Nosso espírito a gente não enxerga, mas é como a raiz de uma árvore que está plantada lá. A gente muitas vezes enxerga só o fruto, né? Só lá a laranja bonita, o limão, a fruta bonita, mas não enxerga a raiz, né? E a raiz ela tem um desempenho muito importante. E acaba que o espiritual afeta o físico e o físico afeta o espiritual. Então, nessa questão aí do primeiro esgotamento que você teve, essa parte nossa espiritual, mental, emocional, acaba afetando o nosso físico, então a gente começa a ter doença, né? A imunidade começa a ficar baixa, eu começo a ficar mais suscetível, né? Então a pessoa já fala assim, eu que recebo muito no consultório, começa a ficar com a imunidade baixa, já começa a apresentar vários sintomas, sono, perco o sono com isso, a imunidade vai ficando mais baixa ainda, então uma coisa começa a afetar a outra, e quanto mais
fraco também eu fico com a imunidade. E o meu físico também mais enfraquecido eu vou ficando na minha parte mental e mais sobrecarregado eu vou ficando na minha parte emocional e também espiritual. Então as coisas elas se conectam. Não tem jeito da gente, a gente separa para estudar, mas a gente não consegue fazer essa separação completa, né? Eu vejo muito isso como antigamente, né? Quando se a gente pudesse falar, eu hoje tenho 20 anos de formada, então se a gente tem essa carinha de novinha assim, mas formei muito nova. Passei direto, então formei muito nova. Quando eu comecei a estudar, quando eu entrei na faculdade, a gente falava a crise de ansiedade. Hoje a gente sabe que a ansiedade e o esgotamento, né, que é esse nível máximo da ansiedade, crise de pânico, crise de ansiedade, já é um nível avançado. A gente achava que isso, a gente ouvia falar, e ainda hoje as pessoas desconhecidas, né, que não conhecem esse tema, falam, isso é frescura, isso é uma bobagem, a pessoa não sente nada mesmo. Eu, como dermatologista, né, inicialmente minha primeira formação foi como dermatologista, então a gente estudava uma doença que chama escoriação neurótica, que a pessoa ela começa a ficar tão ansiosa que ela começa a primeiro ela começa a arrancar o cabelo, então ela pode fazer um tipo de alopecia, um tipo de queda do cabelo, e também começa a fazer lesão física. Então ela começa a se arranhar, a se fazer lesão física. Às vezes pode começar com a unha, mas depois pode ser com a faca. Então, isso é uma lesão, e a gente achava que isso era um problema de cabeça, não conseguia entender. Hoje, como a gente entende, que isso é um nível realmente de ansiedade, de depressão, que não está sendo tratado, levando a um esgotamento, gerando todos esses sintomas. E ontem mesmo eu atendi uma paciente de 18 anos, né, que ela cresceu na igreja e a gente tinha tirado, ela vivia com pânico, indo para o hospital, todo final de semana ela se realmente mutilava, né? E a mãe dela falando para mim, doutora, o pai dela não acredita, mas isso é sintoma físico. Eu vejo a minha filha sem respirar. Então, o esgotamento e a ansiedade, quando dá nessa crise de pânico, ela gera sintoma físico. Do mesmo jeito, gera sintoma espiritual. Do mesmo jeito, o problema espiritual também gera físico, e o físico gera espiritual. Então, a gente não tem como separar uma coisa da outra, a gente vê também, e o que a gente vai estudar, e já é a próxima pergunta, a gente vê grandes pessoas, a gente vê grandes histórias na Bíblia, de pessoas, Elias mesmo, né? Depois que venceu aí uma batalha com os profetas todos de Baal, venceu todos foram mortos. Chegou, foi para debaixo da árvore e falou, Deus, agora eu quero morrer, estou esgotado por causa, né, porque a rainha lá do rei Acabe estava atrás dele. Então, assim, depois ele venceu uma enorme batalha contra todos que estavam contra ele no reino, chegou num nível de esgotamento. Oh, Deus, eu quero morrer, por favor, tire minha vida, eu não aguento mais. Deitou lá, eu vou desistir, né? Até que o anjo, pronto, ele dormiu, adormeceu, o anjo acordou ele, deu a comida necessária, mas você vê que isso várias pessoas já passaram. Noemi também, né? Quando passou a morte do marido, dos 2 filhos, falou, agora me chamam de amarga, mas Deus teve o poder de realmente transformar toda a história dela e toda a geração dela. Essa é uma história de obediência que a gente vê aí, de fé, e Elias também. E eu queria que você citasse um pouco sobre isso, sobre as razões que levam ao esgotamento e como você vê essas pessoas saindo do esgotamento. Primeiro vamos qualificar as coisas para entender. Definição. Sempre é bom a gente começar com uma definição para que entenda e possamos olhar para nós mesmos. Esgotamento emocional é um estado de extrema exaustão física. Então, começa com o físico, mental e emocional. Já ilustramos isso aqui, causando o quê? Um estresse prolongado e acumulado. Então, se o estresse vai prolongado e vai se acumulando, então vem essa exaustão que afeta tudo. Aí nós nos sentimos como as baterias estão descarregadas. Tudo descarregou. E sempre o esgotamento vai ocorrer quando estamos debaixo de alguma sobrecarga. Como você já citou, seja emocional, seja espiritual, seja físico. Há uma definição que coloquei aqui de um psicólogo, ele diz, o esgotamento emocional
é um estado crônico de esgotamento físico e emocional. Quando o estresse de eventos adversos ou desafiadores na vida ocorre continuamente, você pode se encontrar em um estado de se sentir emocionalmente desgastado e esgotado. Isso é chamado de exaustão ou de esgotamento emocional. Para a maioria das pessoas, a exaustão emocional tende a ir aumentando. Tudo vai começar com estresse. Agora, quais são os sintomas? Como já foi dito. Primeiro, físico. A exaustão física é diferente naturalmente da mental. Uma pessoa fisicamente exausta pode sentir-se mentalmente alerta. É apenas o físico. Você está exausto, está cansado, mas a sua mente está no lugar. Não há nenhum problema. Você não dormiu direito, mas não há problema. A exaustão física pode levar a mental. Em si ainda não é, mas pode levar, se não cuidarmos, de tirar ali os estressores do estresse. Esse é um problema sério. Então, vamos citar apenas alguns sintomas de exaustão física e você vai se analisar aí. Como é que anda aí? Como é que anda o seu corpo? Como é que anda a sua mente? Como é que anda a sua alma? Como é que anda o seu espírito? Fadiga ou cansaço, problemas de peso, comer por conforto ou perda de apetite, tanto pode ir para um lado quanto para o outro, perda de sono, perda de perspectiva, pequenos problemas se tornam grandes, estado de alta ansiedade, pressão alta, porque vai entrar aí o físico, e doença da pressa. Você sempre está liberando aí um mundo de adrenalina, porque está naquele estado de fuga de alguma coisa. Quais os sintomas de um esgotamento ou exaustão emocional? Baixa resiliência emocional, sensação de estresse ou de ansiedade, irritabilidade com outras pessoas, sentimento de desamparo, baixa motivação, depressão, pode chegar aí, pensamento suicida, sentir-se sobrecarregado, desamparado, sem perspectiva ou esperança, sentir-se culpado, sem uma causa clara. Passar muito tempo se preocupando, ter dificuldade para pensar ou lembrar das coisas. Depender mais de substâncias que alteram o humor, como o álcool, como droga, a busca de alguma coisa dessa natureza, isolar-se das pessoas, isolar-se das atividades, sentir raiva ou irritabilidade incomuns, ter dificuldade para acompanhar as tarefas diárias, sentir dores novas, inexplicáveis. Mas também a exaustão afeta o nosso comportamento. Quais os sintomas da exaustão comportamental? Aumento de discussões com os entes queridos. Começa a brigar. Ou com os entes queridos, ou com os amigos, ou com a equipe. Você começa a soltar os cachorros com todo mundo que está à sua volta. Sensação de distração ou nervosismo ao passar tempo com entes queridos. Tomando meu tempo, por que não vai embora? Não devia vir. Uso de substâncias como álcool, como mecanismo de enfrentamento. Vou enfrentar, vou ter que beber, vou ter que alguma droga. Procrastinação, vou deixar as coisas para depois. Dificuldades de memória. E os espirituais? Você já falou aí que tudo está interligado. Falta de entusiasmo, raiva com Deus, por que ele não me livrou disso? Culpa a Deus, dúvida. E uma experiência de deserto. Essas são os sintomas. As causas do esgotamento, elas variam. Muitos geralmente envolvem uma combinação de fatores. Por isso, nós temos que, para algumas pessoas, sofrimento devido à experiência traumática, enfim. E existe o problema do trabalho, não é? Que aí é o burnout, sofrimento emocional no trabalho. Por quê? Primeiro, só vou citar também, preocupações com segurança do emprego, preocupação com o desempenho, longas horas de trabalho, baixo salário,
más condições de trabalho, aumento de responsabilidade, falta de controle sobre o trabalho, relacionamento com colegas e gerentes. Tudo isso está relacionado ao sofrimento emocional no seu trabalho. E em casa? Vamos terminar aqui com a casa, porque é onde nós passamos a maior parte do tempo. Como perceber em casa estes sintomas? Entre as muitas causas possíveis estão os fatores ambientais e pessoais. Experimentar problemas de relacionamentos com parceiros ou outros membros da família, ou até mesmo amigos. Passar por grandes mudanças de vida, como mudar de casa, como ter mais um filho em cima do outro, vários filhos, numa gravidez que não foi planejada, viver em um bairro que enfrenta desigualdade, ter uma renda baixa, como suprir a necessidade das famílias, o filho quer uma coisa, o Joãozinho quer um sapato, a Maria quer um vestido novo, a renda não chega, sofrer discriminação, dívidas, e aí você se sente solitário, isolado dentro da própria casa, tem um estilo de vida pouco saudável, a gente ainda chega lá, não é? Porque tudo está envolvido, tudo isso dentro do ambiente familiar, em casa. E o que acontece? Chegamos à dimensão mais elevada, que é a dimensão espiritual, que nós precisamos tratar para que estejamos conectados à oração, à meditação da palavra, o cântico dos hinos. Mesmo hoje ouvindo você nos aconselhamentos na sua live de terça-feira, né, você falando, o cântico tal, os textos bíblicos tal. Eu fiquei pensando nos cânticos, como os cânticos mudam o nosso humor, como os cânticos nos ajudam nesta hora que parece que a gente vê tudo escuro, e toda essa disciplina espiritual nos ajuda a vencer estes sintomas, quer emocionais, quer físicos, quer mentais, quer comportamentais, quer espirituais, quer familiares. É muito importante isso. E eu queria lembrar também, porque às vezes tem vários estudos que comprovam, e aí às vezes tem algumas pessoas em casa que essa informação de repente pode ajudar. Nós vemos muitos casos, já tem vários artigos que mostram que, por exemplo, a depressão está ligada à deficiência de vitamina B12. Então, tem até um estudo que foi feito, né, no Reino Unido, que a suplementação de vitamina B12 curou vários casos de depressão. Calma aí, se você está com depressão tomando remédio controlado, não pare de tomar o remédio de uma hora para outra. Mas a suplementação é muito importante que você verifique, porque existem algumas vitaminas, né, alguns minerais que estão associados à depressão e à ansiedade. E quando a gente consegue suplementar, consegue os níveis ideais, a gente consegue melhorar isso. Lógico que não é uma coisa sozinho, a gente precisa fazer isso de forma combinada, principalmente se você está tomando um medicamento controlado, mas é muito importante que você cheque, porque você precisa checar a causa. Então, se você tiver, é muito importante que você faça um exame de sangue e você cheque suas vitaminas, seus minerais e também seus hormônios, porque principalmente as mulheres, né? Na faixa etária, que a gente sempre fala de 35 até 55, 60 anos, podem se sentir assim. 80% dos casos de ansiedade e estresse em mulheres acontecem nessa faixa etária. E pode ser uma alteração hormonal. Então, muitas vezes, o medicamento controlado sozinho e todos esses cuidados não vão resolver. Você vai precisar realmente fazer uma investigação de saúde, cuidar da sua parte hormonal, cuidar da parte das suas vitaminas, é todo uma coisa que você precisa fazer conjunta, as coisas não são separadas, e principalmente eu queria muito lembrar, eu gosto muito de uma médica nos Estados Unidos, ela fala muito sobre menopausa, e ela é muito engraçada, ela é muito divertida, e aí ela, eu estava vendo a última atualização dela, acabou de lançar um livro novo, e eu estava vendo as novidades que tinha sobre menopausa, e ela brinca, você já pensou se os homens perdessem 50% a 80% dos testículos deles da noite para o dia? Então,
passamos por isso, como se trata disso como se fosse algo normal. Então, realmente, as mulheres, né, nessa faixa etária de 35 a 55, elas precisam entender que podem sim perder da noite para o dia metade ou mais da metade dos seus hormônios. E isso pode dar vários sintomas, inclusive desse. E se você estiver vivendo um processo de esgotamento, pode piorar muito esse processo. Ontem mesmo atendi uma pessoa que ela falou comigo, né? Ela tem 50 anos, falou: eu sou outra pessoa, doutor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. O que acontece comigo? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que eu troquei de pessoa. Eu não sou mais a mesma. Então, a gente vê isso. Então, nesse caso especificamente, você precisa também fazer uma investigação de saúde, tudo com esse cuidado holístico que a gente está falando, né? Espiritual, mental, emocional e também físico, porque a gente precisa tratar a causa também. Muito importante isso que você falou, né? Já que você começou o podcast perguntando sobre as minhas experiências. Eu passei por isso aí. Porque, de repente, nesse tempo ainda não tinha a igreja, né? Mas via viajando para São Paulo, já tinha a minha equipe. Eu, de repente, perguntei: meu Deus, eu estou mudando. Eu sempre fui uma pessoa tão paciente. Como é que eu estou perdendo? A minha paciência se esgotou. Eu não estou querendo ver ninguém. O que é isso? Eu comecei a estudar, né, sobre menopausa e tudo. Aí vai ao médico. E depois você descobre o que é que você estava enfrentando. Mas na altura eu não sabia. Aí depois que você diz: uau, o que que você está enfrentando? Seus hormônios que despencaram todos? E aí eu passei a ser muito compreensiva quando chegam as pastoras com os seus problemas, porque eu passei pela experiência. É engraçado, eu vou orar para uma pessoa, eu entro no parque, uma pessoa me pega. Eu ia entrando, aí viu a senhora e me cumprimenta. Ela disse: a paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor. Ela disse: ai, eu vejo você às vezes no parque, tanta vontade de falar com você. Aí hoje eu orei. Oh, Senhor, eu queria tanto encontrar com Valnice. E eu mal entrou no parque e encontrou. Aí disse: mas qual é o seu problema? Eu queria pedir para orar por mim. Eu disse: mas qual é o seu problema? E quando ela começa a contar o problema, eu queria ajudar meu marido é pastor, mas eu não tenho força. Aí começou. Quando ela falou tudo que sentia, eu disse: meu Deus, ela está com os sintomas da menopausa. Ela está aqui achando que tem um conflito espiritual. E eu, quando pus a mão na cabeça dela para orar, eu costumo dizer que eu vejo melhor de olhos fechados. E como você passa pela experiência, Deus faz com que usar você naquela área que você vivenciou. Você é muito mais empático, você consegue ficar. E na hora que eu começo a orar, o que vem dentro de mim? Para Deus mostrar que o amor dele não está buscando uma feitora, que ela precisa de pausa, que ela precisa de descanso. Depois de terminar a oração, comecei a ministrar para ela e aconselhar que ela vá ao médico, faça os exames. Os seus sintomas não são problemas espirituais, porque eu mesma passei pelo problema. E aí você falou de Elias, então permita-me só tocar em Elias, que eu fiquei ali nas causas. Vamos pensar um pouquinho de Elias, porque quando Elias chegou a esse estado que você falou, de ficar debaixo do zambujeiro e dizer: é melhor que eu morra, como é que Deus tratou Elias? Repreendeu? Não. Deus deu um discurso para ele? Não. Mas há algumas coisas. A primeira coisa que Deus fez foi o quê? Dar comida. Deus deu comida, deu água, deu descanso. Primeira coisa, Deus atendeu às necessidades físicas, no caso de Elias. E isso nos leva a pensar que Deus cuida das coisas. Deus não chega lá com um chicote para dizer: você não tem fé, você esse, você aquele. Não, Deus entende a nossa estrutura, sabe que somos pó. Em segundo lugar, Deus veio a Elias, mas não veio no vento para causar medo, não veio na tempestade, não veio assustando Elias. Não, nada disso, nem no vento foi. Deus se comunica com ela. Primeiro, cuida das necessidades físicas. E entre elas está o quê? Você precisa comer, você precisa beber, você precisa dormir. Você precisa descansar. Porque como um ser trino, o que afeta o meu corpo vai afetar a minha alma. E vai afetar o meu espírito. E muitas vezes, de tudo que a gente está precisando, é uma boa noite num bom colchão. Não é?
e um prato bem saudável, e uma água bem fresquinha. E Deus vê o quê? Se comunica com ele. Aí Deus vai atender às suas necessidades espirituais. Mas não somente isso, a seguir, Deus manda Elias buscar um sucessor. Deus vai atender às suas necessidades sociais e diz assim: ô Elias, você está precisando estar sozinho? Porque é um dos sintomas, estou só. Ninguém se importa. De 7.000, mas estou só, mataram os teus profetas. Todo dia eu estou só. Disse Deus, não. Então Deus vem e satisfaz as necessidades sociais. Você não está só. Tem 7.000, tem muitos companheiros nesta luta. Você não está sozinho. E, finalmente, ou pelo menos em quarto lugar, terceiro lugar, Deus vai atender suas necessidades sociais. Vai embora, você não está só. E também mentais. Deus atende às necessidades de Elias, dando o quê? Há um propósito, Elias, na tua vida. Para e pensa. Tu ainda tens que ungir um profeta em teu lugar. Tu ainda tens que ungir reis. Então, no meio dessa situação, ao lidar com essa exaustão emocional, a última coisa que devemos fazer é pensar só nas emoções. Porque eu acho que aqui a gente comete um erro. E pensa que é só um problema emocional. Então o antidepressivo vai resolver o meu problema. Não, é paliativo. Você tem necessidades físicas e Deus, e o exemplo de Elias, eu acho que oferece para nós um roteiro de como cuidar. Cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, cuide da sua água. Isso que você sempre está falando. Tudo vem de... Você precisa saber que tudo é de dentro para fora, você tem que ter cuidado. Você é um ser físico. Então, Deus veio e cuidou das necessidades físicas, mas não ficou aí. As emocionais, as sociais, você não está só. A comunicação com Deus, que é o lado espiritual. E Deus vem como? Num sussurro, na mansidão. Deus não briga com Elias. Deus não dá um discurso para Elias. Ele vem com amor, falando calmamente, transmite uma mensagem. E assim, Elias parte dali, curado. Curado, porque tudo começou com a fadiga física. Mas ele sai ali para cumprir o seu propósito. E ele deixa atrás de si um sucessor, Eliseu. Cumpre o seu papel profético ainda de ungir mais reis e profetas. E terminar a sua carreira de uma maneira tão linda, indo para a glória numa carruagem. Que grande profeta! E às vezes nós podemos condenar, porque como pode ter no meio de tudo isso um esgotamento? Sim. Depois de uma grande vitória? Sim. Porque o cansaço físico pode nos levar a este estado. Mas há um Deus que nos olha como um todo. Aleluia, né? Aleluia! Maravilha! Então, nós gostaríamos de convidar vocês também para assistir a Personalidades Restauradas, né? Que está aí ao vivo no YouTube e no Instagram da Valnice. 9 horas da manhã, todos os sábados, tá aí na 11ª aula, você pode maratonar desde a primeira, se não começou a assistir, né? Se começou, pode começar por essa mesmo, mas depois vai voltando. Fala muito dessa relação do corpo, da alma, do espírito, fala muito sobre essa questão das emoções, de como lidar. Então, essa última aula, então, foi maravilhosa. Eu já sugiro que, se você não começou, que comece com ela, mas está ao vivo no Instagram e tem também toda a série no YouTube. Tem o livro também, né? Nós deixamos aqui o livro para vocês, tá? E tem um presente ainda especial para você, você que está se sentindo exausto, esgotado emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Nós deixamos aí nessa série um presente para você. Nós vamos deixar um e-book com 30 versículos para que você possa restaurar, né, a sua mente, seu corpo, seu espírito. E vamos fazer um desafio aí de 30 dias seguidos para você ler um versículo por dia, meditar nessa palavra, para que realmente você possa começar esse segundo semestre realmente alinhando o seu espírito, sua alma e seu corpo para você conquistar todos os desejos e cumprir a sua missão nesse segundo semestre de 2024. Então, até o próximo episódio.
Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.